Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podlex, seu podcast jurídico sem juridiquês. E hoje, num formato muito especial, estou aqui com duas queridas grandes advogadas, mulheres previdenciaristas, doutora Paola e doutora Jaqueline. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite, Maíra. Boa Satisfação. noite, Maíra. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Eu vou apresentar vocês para as pessoas, mas antes, já fazendo, às vezes, não deixar vocês, de se inscrever no nosso canal, ativem o sininho e compartilhem, porque são temas importantes e relevantes para a sociedade. Por exemplo, esse tema de hoje, que vai falar sobre aposentadoria e os principais assuntos que envolvem essa questão. Então, não deixe de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar. Vou passar a palavra para vocês, para vocês se apresentarem, e depois eu falo do currículo de vocês. Perfeitamente. Sou Paola, amiga da Maíra, primeira coisa. Formada há 11 anos, atuo no Previdenciário há 5, com muito gosto, muita satisfação. Essa é apaixonada mesmo. A minha especialidade é o tempo especial, atividades insalubres e periculosas, e é isso. Oi, doutora Jaqueline. Eu sou Jaqueline Ricifrá, sou advogada previdenciária também, atuo nessa área há cerca de 15 anos. Sou amiga, parceira da Paola, que conhecemos na pandemia e se tornou assim, uma grande parceira de trabalho, e também que se transformou numa grande amizade, e através dela conheci a Maíra, e aqui estamos, Muito bom, muito bem. Gente, e estamos entre amigas. Eu vou deixar o formalismo da doutora, posso? Então, Paola Silva, advogada há 10 anos, formada pela PUC Minas e pós-graduada em Direito e Processo Previdenciário. Atuação desde o ano de 2019, com trabalho técnico especializado na busca do melhor benefício previdenciário. E a doutora Jaqueline Ricifrá. Eu treinei, gente. Um nome chique, obrigada. A Jaqueline, ela é bacharel em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade FUMEC, Fundação Mineira de Cultura, formada em dezembro de 2005. Pós-graduada em Doutrina Social da Igreja pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Que bacana, eu nem sabia, né? Que bacana. Foram 3 módulos, do 11 a 27 de 7 de 2011, 9 a 25 de 1 de 2012, 9 a 25 de 7 de 2012. Advogada previdenciária, cofundadora do escritório A. Pereira Advocacia e Consultoria Jurídica, é isso mesmo? Isso mesmo, exatamente. Perfeito. Atua na área do direito previdenciário exclusivamente desde o ano de 2009. Consultora de planejamento de aposentadoria para brasileiros que residem e trabalham no Brasil e no exterior. Gente, nós somos muito chiques mesmo. Estamos muito chique hoje. E assim, por se tratar de um tema muito relevante, é um tema que traz bastante dúvidas e, obviamente, impacta na vida das pessoas, de todo cidadão. Muitas pessoas, assim como eu, também atuo na área previdenciária, tem a minha parceria com a doutora Paola, minha amiga, assim, gosto muito, mas não sou apaixonada como vocês, e eu acho isso sensacional, porque a gente tem que deixar bem claro para as pessoas que é muito importante procurar os advogados especialistas na área para buscar a melhor aposentadoria. E eu gostaria de que vocês começassem, a falar para a gente por que fazer o planejamento previdenciário. Porque se eu posso, o cidadão comum acha muitas vezes que não, eu posso entrar lá no meu INSS e eu mesmo posso pedir minha aposentadoria. Para que advogado? E por que a gente tem que fazer esse planejamento previdenciário? Por favor. Muito bem, assim, ficou indispensável, principalmente depois da reforma da Previdência de 2019.
E antes era muito simples. O homem completava 35 anos de tempo de contribuição, a mulher 30 anos ia lá pedia, ou se fosse uma aposentadoria por idade, 15 anos, atingia a idade ali, pronto. Não tinha muito. Era muito mais tranquilo. Era. Assim, aí depois, tese, né? depois a gente começou a perceber uma mudança que não foi assim da noite para o dia, Sim. mas no aspecto assim de ter pontuação. E aí já começou a noticiar para a gente que ia chegar num formato como o que a gente tem hoje, que, né, com a reforma da Previdência, que nada mais é o objetivo que a gente aposente o mais próximo da idade possível. Então, assim, né, a gente observa no dia a dia que é indispensável o trabalho do planejamento, uma análise prévia, principalmente para quem tem tempo. Planejamento é projeção futura. Então, assim, é um estudo de viabilidade da aposentadoria. Que renda que você quer ter quando se aposentar? Mas saiba... Posso ter teto? Quem que não quer o teto, né? Eu quero como, teto. né? Não, é porque também, vamos voltar para vocês, assim, eu, né, que comecei a trabalhar informalmente muito nova, né? Mas isso é um outro assunto, mas com carteira assinada, fazendo recolhimento com 18 anos. Então, com essa reforma, a gente já não vê uma possibilidade aí de aposentar. Sim. Né? Não fala isso. Você vai se aposentar. Todo mundo vai aposentar. Não desacreditem da Previdência Social, que eu acho que esse é um ponto elementar. Ela não tem aposentadoria, benefício do INSS, não tem o objetivo de manter o nosso padrão de vida. Mas ele tem o objetivo de dar um mínimo de dignidade. Então, assim, a gente tem desde o salário mínimo até o teto. E eu queria que a Jaco falasse mais um pouco aí dessa coisa do planejamento, sobre a perspectiva dela também, né? Para a gente fazer uma troca aqui, que eu acho que... Muito importante. Não, eu vou falando aqui, né, Jaco? Deixa eu cumprimentar primeiro o seu público, né? O nosso público. Parabéns pelo podcast, assim, eu acompanho, sou fã, como eu disse para você antes, de podcast. Hoje eu consumo muito podcast, para mim é como se eu estivesse lendo um livro, né? Curto pra caramba. E assim, primeira vez que eu estou participando, viu, gente? Bacana. De um podcast, mas muito feliz porque compartilhar conhecimento para mim é muito importante. Mas, enfim, falando do planejamento previdenciário, inclusive você falou do INSS, da questão da pessoa ir sozinha, né, requerer o benefício. Inclusive, no próprio site do INSS consta lá, não precisa de intermediários para você fazer requerimentos de benefício, é muito tranquilo. Eu não sei se para as pessoas piorou hoje o digital ou se melhorou, mas tem muitas pessoas que têm dificuldade de acessar o portal, que é o meu INSS, para poder fazer requerimentos de benefício. Até a gente tem, às vezes, Sim, né? até com a gente ele trava muito também, Verdade, então tem diversos problemas, mas enfim. Okay. Falando do planejamento previdenciário, ele tem uma grande importância hoje, porque a gente faz um mapeamento, um histórico da vida contributiva desse segurado. Eu trabalho com segurados brasileiros, tanto no Brasil e no exterior, mas enfim. Aí é mais complexo, né? A gente faz esse apanhado, né, do histórico dele, da vida previdenciária, para poder apontar o melhor momento para ele se aposentar e, se possível, com o melhor valor de aposentadoria. E como a doutora Paula já falou antes, o tempo, gente, é seu amigo. Você... Então, quanto antes você fizer o seu planejamento, olha, melhor, viu, gente? Nós aqui, eu gosto sempre de pegar, né, nesses pontos, quando a gente fala do juridiquês, né? Sim. Você falou vida contributiva, Sim. né? E o que seria isso, essa questão, né? O que significa isso para a gente tirar o juridiquês para as pessoas entenderem? Claro. Então vamos tirar o juridiquês explicando melhor. Essa vida contributiva seria todas as contribuições, todos os pagamentos que esse cidadão, esse trabalhador brasileiro fez para o INSS. Então, nós vamos ter lá as contribuições, os valores, nós vamos ter lá os vínculos, que sejam o quê? Seus contratos de trabalho, né, vão estar todos lá em tese, né, gente? Porque o trabalho nosso, inclusive, é verificar isso no planejamento. Se essas contribuições estão todas lá, se esses vínculos que ele teve na vida dele de trabalho se estão lá, aqueles pagamentos que faz com carnezinho, né, que a pessoa vai lá, pega o carnezinho que a gente compra na banca, né, hoje tem disponível também pelo site, né, na internet, mas as pessoas vão lá nas bancas, compram aquele carnezinho, vão lá, pagam.
Então, essa contribuição, ela tem que estar lá no sistema do INSS. Então, isso que a gente chama de vida contributiva. Mas o nosso trabalho, planejamento, vai bem mais do que isso. Vai além, né? Porque, assim, é projetar o futuro. Acho que quem não pensa a Previdência também como um investimento, está imaginando ela errado. Porque tem uma forma de contribuir, porque para o INSS te dar um benefício previdenciário, ele vai fazer conta. Cálculo é matemática, gente. Então, assim, a gente ainda escuta e atende pessoas que vêm com uma visão do que é o planejamento, do que é ter direito a uma aposentadoria no futuro, ainda muito equivocado. Porque, assim, inclusive, às vezes, colegas nossos que não sabem e não tem mal por isso. Mas é como você disse, tem um especialista para cuidar, então vamos reconhecer a necessidade de um trabalho especializado. Acho que isso parte da gente primeiro. E aí é interessantíssimo, assim, porque já tive colegas de a gente conversar e falar, ele tem um pensamento que eu nem sei nem de quando essa regra tão antiga que é. Nos últimos 5 anos, eu vou potencializar as contribuições. Aí eu falo, é melhor você pegar esse dinheiro e fazer outra coisa. O que seria potencializar? Explica pra gente. Por exemplo, veio uma vida inteira pagando no mínimo. Vamos pôr a gente autônomo, né? Aí vem pagando ali no mínimo. Aí, pensa seria o mínimo? O mínimo... A porcentagem a gente pode pagar 11%, 20%. O advogado tem algumas questões mais específicas, principalmente para quem tem pessoa jurídica. Mas assim, aí depois põe um salário, que é como a remuneração da pessoa, por exemplo, lá no teto da Previdência, que esse ano é 7.786 e alguma coisa. E aí, potencializa no final, faz alguns poucos recolhimentos, investindo mais, e quer o retorno daquilo. E às vezes não vai ter. É isso que a gente faz no planejamento. A gente conversa de investimento, projeções futuras de recolhimento. O que é isso? Qual vai ser a base do meu salário de contribuição? Com quanto tempo eu vou recuperar esse investimento? Né? Quanto tempo, e qual vai ser o impacto? Se eu pagar sobre um salário, se eu pagar sobre o teto, se eu sou empregado, a minha remuneração está ali, vamos dizer, estabelecida, mas qual que é o impacto também? O que eu posso esperar da Previdência Social quando eu for aposentar, né? Nossa, muito bom. Então, o planejamento é todo esse estudo, é um trabalho que a gente desenvolve, a gente gasta muitas horas, né, Jaque, para desenvolver. E precisa, obviamente, ser especialista para desenvolver esse trabalho minucioso para trazer para a pessoa que procura vocês a possibilidade do futuro dela, o que ela vai receber ali e o que ela já pode planejar. Inclusive, o nome próprio já é planejamento. Perfeito. Jaqueline falou algo que eu acho importante e relevante a gente trazer aqui e fazer até um parênteses, por quê? Você disse que a gente pode pagar a Previdência Social através de um carnê, né, que a gente adquire na banca de jornal, né, que é bem antigo, ou fazer a retirada da guia pelo site. Isso. Infelizmente, a gente já se deparou com alguns casos, né, na nossa advocacia, na nossa atuação, de pessoas que propõem o pagamento de uma guia, né, que ela tira lá naquele site. Advogado, não advogado, porque infelizmente, gente, qualquer esquina que você vá hoje tem uma plaquinha assim, a aposentadoria, ou quer se aposentar, vem aqui. Às vezes a pessoa não é especialista, ela não sabe nem do que ela tá falando. E são golpistas, né, que fazem, que dão golpe diariamente, que tira essa guia, fala que tira uma guia, que é DARF, Odaino, qualquer. Sim, GPS. Sim, GPS, entrega para a pessoa, olha, se você pagar esse valor completo aqui, eu te garanto a aposentadoria. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso e alertassem as pessoas que nos assistem, igual nós falamos aqui, o nosso público não é só o advogado, mas a gente tem um público, o estudante de direito, o cidadão, as pessoas curiosas e, óbvio, também, né, aquelas pessoas que estão ali buscando as informações precisas para se aposentar. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso e alertassem as pessoas desse perigo. Sim. Eu sempre falo que você tem que tomar conta da sua vida, da sua história, né? Por isso que o planejamento é importante. A gente tem que saber de onde a gente vem, onde a gente está e para onde a gente vai.
Então, quando você faz esse planejamento, um dos trabalhos é justamente ir atrás desses documentos, saber se eles estão corretos, se realmente foram pagos, se foram pagos corretamente, e a gente até assusta com essas histórias aí. Eu paguei, doutora, aí na hora que você vai ver, às vezes tem uns que tem até autenticação e você não encontra nada lá no INSS. Né? Então, as pessoas têm que ficar alertas mesmo, estabelecer uma relação de confiança com uma pessoa, um profissional, né, um advogado, isso também contadores fazem esse trabalho também. E tendo esse trabalho, essa relação de confiança, eu creio que a pessoa pode ter, porque muita gente não sabe como faz, né, como retira, todo mês pede essa pessoa para ir lá e fazer essa emissão dessa guia, tá? É muito importante você ter atenção com isso. É a sua vida, né, a sua história ali, é o seu futuro, como que você vai se aposentar. Então, a gente precisa ter essa consciência, essa cultura também, de tomar conta dos nossos documentos. Bom, exatamente. E veio um insight assim de também algumas situações, por exemplo, fazer uma instrução para uma pessoa pagar em atraso, sabe? Aqueles recolhimentos em atraso, indenização, isso é muita responsabilidade. Por isso que no planejamento a gente estuda se vale a pena ou não, qual que é o impacto disso, que regra que vai chegar com esse pagamento. Essa regra chega agora ou não vai mudar? Então, assim, porque às vezes as pessoas também chegam com essa concepção e, enfim, pagamento em atraso é outra coisa que atrapalha muito o período indenizado, ainda mais depois de algumas mudanças que nós tivemos internamente até do INSS, que ainda não conseguimos combater o posicionamento do INSS nem na justiça. Então, a gente tem analisado muito bem. A gente vai sempre estar falando isso aqui. Acho que esse bate-papo é justamente para isso, da importância de ser um advogado especializado. Porque, às vezes, a gente já vê gente criando expectativa em pessoas de recolhimento em atraso, que vai resolver o problema da pessoa e não resolve. Às vezes, a pessoa desembolsa um valor que nem podia, com a expectativa de uma aposentadoria. Então, assim, planejamento é pensar... ele não é para aquela pessoa assim que está para aposentar. Eu escutei isso uma vez de um professor, você concorda com isso? Porque a gente tem divergências. Né? No mundo previdenciário, tem advogados que falam que tudo é planejamento. Mas como é que você planeja uma aposentadoria que já chegou? É uma análise que a gente faz nesse caso. Eu também entendo. Uma análise para saber se tem tempo de contribuição suficiente, quanto que vai aposentar e o valor. Pronto. Né? Não é um planejamento. Não é um planejamento, é futuro. Isso. É preciso que as pessoas entendam isso também, né? É o que eu falei para você, né? A cultura que precisa ter. A gente vê os caras aí, os coaches da área financeira, né? Como que hoje eles falam da importância e vem criando essa conscientização. Então, a mesma coisa é a gente com o planejamento previdenciário. Nós estamos criando essa consciência. Então, quando eu falo, emitir uma guia, tranquilo, tudo bem. Mas falar que tipo de contribuinte você tem que ser, qual é a alíquota que você tem que pagar, qual é o valor que você tem que contribuir, quanto tempo que você tem que contribuir, você já preencheu o tempo? Se você preencheu o tempo, e aí, vale a pena continuar contribuindo? A gente sabe que a lei fala que quem tem remuneração precisa contribuir, né? Mas é lógico que tem situações que as pessoas, donas de casa, gente, que é importante que tem. Olha, sim, você um ponto muito interessante, dona de casa, Maíra, é o seguinte, eu comecei a falar, igual eu falei com você, eu sou tímida, né? Eu comecei a fazer vídeo, gente, nas redes sociais por causa das donas de casa. Olha, gente. Por quê? Porque quando a gente atende a dona de casa e fala para ela que ela não pode aposentar, né? E muitas vezes ela trabalhou até numa empresa do marido, ajudando o marido, e o marido não contribuiu para ela. Eu já vi casos assim. Acontece. Né? Quase que eu tive que virar de divórcio, né? Advogada de família. Mas enfim. Tinha que resolver dois problemas. Nossa, e você falar para ela que ela já está com uma certa idade, que não vale a pena, né? Ela contribui. Existem benefícios assistenciais que é interessante a gente falar depois, explicar a diferença, né? Ok. De benefícios que são assistenciais no valor de um salário mínimo, mas que muitas famílias não se enquadram, né, nos requisitos que são necessários para ela ter aquele determinado benefício. Só fazendo aqui uma intervenção, eu acho que também é importante, porque todo mundo fala só sobre aposentadoria. E aposentadoria é uma coisa e benefício assistencial é outra coisa. Você tem como explicar aí rapidinho para a gente voltar para o tema, para o assunto das donas de casa? Inclusive falar que quem contribui, né, tem qualidade de segurado, ele vai ter direito a aposentar. Porque é um seguro social, né?
que você faz para quando? Para quando você precisar. Eu tô com mais idade, eu tô com uma doença, eu estou grávida, eu vou ter um filho, né? Morte para os dependentes, auxílio reclusão, os dependentes também, né, são segurados aí os direitos previdenciários daquele contribuinte. Isso. Então, é para quando eu necessitar, quando eu não estiver mais com minha capacidade de trabalho por essas situações, aí eu vou ter esses benefícios. Okay. Eu preciso contribuir para ter direito a esses benefícios. Agora, o benefício assistencial, não. Ele vai socorrer aquela pessoa vulnerável que nunca contribuiu, é o idoso a partir de 65 anos, né, ou mais, e a pessoa com deficiência, pode ser visual, mental, sensorial. E a idade também, nesse caso da deficiência, ela não vai interferir. Pode ser uma criança que tem aí casos de epilepsia, né, autismo, hoje a gente fala muito disso, que vão precisar de um benefício assistencial, porque a mãe vai precisar parar para cuidar dessa criança, né? Muito bom. Aí, muito boa essa sua explicação. Acho que é importante fazer essa ligação e a explicação da diferença. Mas voltando para as donas de casa... É porque dá tristeza justamente por isso, porque eu falo assim, INSS a gente deveria ter a concepção de pagar igual a gente paga conta de água e de luz. Olha... Isso, hoje eu penso isso, né? Gostaria de ter a oportunidade de ter falado isso para as minhas tias, para as minhas avós, sabe? Muito bom. De falar assim, olha, tudo bem, se eu decidir que eu vou ficar em casa para cuidar por um combinado familiar, paga o meu INSS. Meu INSS vai ter que ser pago nessas contas da casa. Porque senão chega uma hora que o que mais a gente veja aqui ali no escritório? A mulher chega aos 62 e não tem tempo de contribuição para aposentar. E aí... às vezes por várias concepções erradas, falam assim, mas eu não posso receber a minha, por exemplo, eu não paguei porque eu só ia ter direito a do meu marido mesmo, mas se ele não morrer antes de você, e se ele te deixar numa época vulnerável da sua vida, você vai fazer como? Sim. Não é. E aí, depois, precisa do benefício assistencial, do índice, que isso está até no site do INSS, as mulheres são as que mais sofrem, precisam do benefício assistencial. Então, assim, eu acho que isso é um reflexo, serve até de reflexão para nós aqui, né? Trabalhadoras, que graças a Deus estamos no momento da vida com força ativa de trabalho. Eu gosto de falar assim, a gente não gosta muito de determinados assuntos, às vezes não quer falar muito da velhice, mas a velhice ela é longa e cara. A gente tem que ter essa consciência. Ela vai chegar, uma hora a gente não vai ter força de trabalho. Nós somos autônomos, se amanhã acontecer alguma coisa, eu já preciso do INSS. Nós estávamos falando sobre isso há pouco, né? Um atestado que a gente precisar de ter que sustentar na nossa advocacia autônoma. E aí, amanhã eu preciso estar lá na porta do INSS pedir um auxílio doença e tudo certo, pago para isso. Muito bom, é verdade, eu concordo com vocês. Alertar as pessoas, né, porque o jeitinho brasileiro não serve aqui. Né? A gente não pode brincar, principalmente com algo para o futuro, né? Que a gente está tratando aqui de uma questão de qualidade de vida, né? A questão que você falou, e aí, minha velhice, a gente tem que pensar e preocupar as surpresas da vida, né? Que pode, infelizmente, uma doença, uma gravidez, né? E aí, como é que eu vou fazer? Então, assim, as pessoas se atentarem para isso. Não existe o jeitinho brasileiro nesses casos, existe uma questão profissional, técnica, especializada, com pessoas capacitadas para te dar o melhor andamento ali. É para esse lado, é para esse lado aqui que eu vou. E isso, gente, como são pessoas capacitadas, isso gera custo, tem um valor, né? Que eu sei que vocês também se pautam pela tabela da OAB, facilita aí as pessoas que querem buscar esse auxílio. Então, assim, não tem que nem que questionar, tem que buscar mesmo uma profissional especializada. Eu já tô até ganhando aqui a profissional especializada para melhor atender vocês. E assim, muito bom, né? E eu queria que vocês falassem pra gente sobre um pouquinho sobre o BPC. Eu sei que, né, tá tudo ligado aqui, porque as pessoas, não trabalho, não contribuí. O BPC, você falou um pouquinho desse benefício, mas eu queria que você trazesse um pouquinho. E o que significa o BPC, né? LOAS, BPC, as pessoas fazem. Você ainda tá falando o termo técnico, tá? Porque não é isso que a gente escuta, não.
Não sei que eu posso aposentar, eu nunca contribuí, mas eu posso Olha, são confusões que a gente precisa trazer com a mais clareza possível para as pessoas entenderem, né? Isso aqui que a Jaque falou é fundamental, porque a pessoa, às vezes, cria essa concepção que o BPC é uma aposentadoria. Não é. Assim como a Jaque já tinha comentado, é um benefício da assistência social. Essa abreviação é benefício de prestação continuada. Só que ele não é conhecido como BPC, ele é conhecido como LOAS. Mas ele é LOAS é a abreviação da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, ele é popularmente conhecido como LOAS. Não era o certo da gente falar, mas tudo bem, a gente fala de acordo com a pessoa entenda. Sim. No escritório, é importante, né? Eu falo BPC às vezes no primeiro atendimento, depois vem o seu LOAS, e é LOAS, e tá tudo certo. Porque, sem juridiquês. Sem juridiquês, porque eu só gosto, gente, pelo amor de Deus, não confunde isso aqui com benefício previdenciário, isso aqui não é aposentadoria, não. Sim. Cuidado, né? Não pensa que você vai ter esse benefício, pode ter ele pro resto da vida. Não é assim. Ele não é vitalício, ele não deixa pensão por morte, então... 13º, não tem 13º, tem todo um... Inclusive, tá acontecendo agora um pente fino. Auxílio doença e o LOAS. Vou falar BBC. Como é que faz para a pessoa pedir? É qualquer pessoa que consegue? Aquelas, né? Preencher os requisitos. Por isso que precisa de um advogado especializado. Aquelas. Mas, enfim, a pessoa também pode ir até o INSS fazer esse pedido, né, do LOAS. Vai, como a doutora Jaqueline falou, tem todo um critério antes, inclusive uma preparação. Porque a pessoa tem que estar inscrita no cadastro único da assistência social, tem que estar no CAD único primeiro, declarar ali as suas questões, suas despesas, quantas pessoas residem naquela casa, quem tem renda formal. Tem todo esse passo a passo até chegar o momento. Só deve ir para o INSS quando está com tudo preparadinho, né? Sim. Tudo arrumadinho. Engraçado, né? A gente tá falando de planejamento para não precisar do BPC. De um benefício assistencial, apesar de não ter problema nenhum quem precise, né? Isso que fica muito bem claro, mas que justamente que a gente cria essa cultura de pensar no INSS, ainda que seja jogando com a regra no mínimo, pagando o mínimo, gente. Não tem nada. Se para quem precisa é dignidade, para quem tem condições, inclusive, de fazer outros tipos de investimento, é um investimento extremamente rentável. Pensa, vamos jogar aquele mínimo? Se você contribuir no plano simplificado lá de 11%, salário mínimo, contribui por 15 anos, a mulher 62, o homem 65, vai lá pedir aposentadoria. O que vai te render mais? Segundo o IBGE, é uma estimativa de vida também, que a gente tem que considerar, né? O que vai te render mais se pagar uma guia de 155,32 nesse ano vigente para ter um salário mínimo? Pois é. Verdade. Apesar que tem muita gente falando contra, né? Hoje a gente vê, infelizmente, muitos influencers falando contra, né, a contribuição previdenciária. A gente tem que contar a realidade atual. Se o INSS vai entrar em crise, eu acredito que não. Vai quebrar? Eu acredito que não. Né? Eu fiz uma conta, eu faço uma conta assim, se você pegar maior alíquota, 20%, né, dá 282,40 por mês. Você contribuir por 15 anos, que é o mínimo necessário para aposentar mulher, né? Homem, a partir da reforma, 20 anos. Você pegar 15 anos, você vai ter uns 57 mil aí, quando você aposentar, você vai ter pago uns 57 mil. Aí faz a conta, você recebe 1.412, pela expectativa de vida, aí, você aposentando com 60 anos, 62, 65, você vai ter uns 20 anos, até 80, vamos supor. E ainda muita gente o tá lucro que você vai ter, vai chegar a quase 300 mil. Agora, se você aplicar... Gente, pura matemática, olha, se liga. Isso é planejamento. Se você aplicar nesses rendimentos, tipo CDB, que são os mais conservadores aí, 14% ao ano, pós-fixado. Que é do banco, né? Você vai ter mesmo quase 56 mil daqui a 15 anos. Mas e aí? E aí? Eu tô resguardada com o quê? O que eu tô falando aqui, Mayra, eu sei que a gente tem vários tipos de público, né? Sim. Mas eu tô falando para aquele que realmente vai precisar, vai depender. É aquele do salário mínimo. Pessoas, né? É o do salário mínimo que é a nossa preocupação. A gente fala para todos, nós atendemos empresários, né? Há pouco tempo eu fiz uma parceria com a Maíra, a gente atendeu um empresário que saiu. Com a Paola. Olha só.
Não faço nome disso, não. Não faço nome. Mas é o seguinte, aí ele nos procurou, né, para fazer o planejamento dele, porque ele estava saindo como diretor aí de uma das grandes mineradoras que a gente tem, para criar a empresa dele. Por quê? Porque ele queria ver como que seria a contribuição, qual o valor que ele manteria, né? E o empresário, a gente tem que ter todo um cuidado na hora de fazer o planejamento dele, justamente porque vai influenciar também na cota patronal, que é aquela de 20% que a empresa paga sobre todas as remunerações que ele paga, aí, seja para terceiros, seja para funcionários, seja para os sócios, né? Então, em tese, aquele sócio que trabalha na empresa, né, que presta serviço, ele tem que ter o rendimento dele, a retirada dele. E sobre essa retirada, ele paga a alíquota de 11%, que não é aquela do plano simplificado, não. Ele vai pagar 11%, Prolabore, né? Sobre o Prolabore. Estamos falando de CNPJ, estamos falando vai para um sócio de empresa que presta serviço, que vai trabalhar, que vai gerenciar o negócio, né? Perfeito. Esse empresário ele também precisa fazer o planejamento previdenciário justamente por isso. Como que vai afetar? E afeta também o planejamento tributário da empresa, né? Que vai influenciar na parte tributária. Então, ele precisa fazer esse planejamento. Eu falo, olha, só pode até contribuir com o mínimo, porque às vezes eles falam, né? Vou contribuir com o mínimo. Você vai aposentar com o mínimo, tudo bem, mas você tem que garantir outras reservas aí financeiras, né? Sim, outros tipos de planejamento claro, que o pequeno empreendedor, né, ele não vai ter essa opção, talvez, né? Então, e às vezes o que mais vai precisar ouvir esse podcast nosso é o pequeno empreendedor, porque ele faz contribuição como MEI, para de pagar, atrasa. Meu Deus, é complicado. Sai da empresa, o trabalhador que tem bom salário, muito tempo de contribuição, e ele vai lá, sai da empresa, e vai contribuir como MEI. Vai empreender, quer fazer E aí? Ou às vezes não, ele vai contribuir para não ficar sem contribuir, para não perder a qualidade segurada, e vai escolher a alíquota menor. Mas o que eu particularmente não aconselho de jeito nenhum, né? Abrir uma empresa para pagar o INSS, não é assim que funciona, não é seguro. Muito bom. Né? Então, o empresário, principalmente o pequeno empreendedor, ele tem que também fazer um planejamento de aposentadoria. E eles têm procurado mais a gente. Eu acho bacana isso. E a gente, quando apresenta para eles, eu acho uma maravilha. Como se eu estivesse fazendo uma mágica. Olha que bacana, como é que vai legal. ser? Às vezes ele fala assim, meu Deus, se eu fosse aumentar o teto, não vale a pena. Não vou ganhar nada. Ou então eu falo, nossa, aumentar um pouco aqui. Eu já atendi uma cliente que o INSS estava comunicando para ela que ela já podia aposentar em fevereiro de um ano. E aí, eu fazendo um planejamento para ela falou, Jaqueline, acho que eu já posso aposentar, mas eu não quero ir no INSS. A preocupação dela era não ir no INSS. Muita gente não quer mesmo, não. Sim. Né? Por diversas situações. Trabalho, acha que é difícil conversar com o servidor. Desgaste, né? Muito burocrático. A gente tem muitos exemplos disso mesmo, infelizmente, né? Há bons e maus profissionais em qualquer área. Sim. Mas, enfim, ela nos procurou, e aí eu falei para ela assim, olha, vamos fazer um planejamento? Eu apresentei, né, a proposta, ela aceitou. Ela ficou assim, abismada. Eu falei, se você aguardar até outubro, você vai ter praticamente aumentou R$2.000 no valor do recurso dela. Olha, que uma das regras que a gente teve do pedágio que favorecia. Bom, essa questão, eu já ia falar sobre isso, foi bom que você trouxe isso também. A questão da pontuação do pedágio, lógico que nós sabemos que cada caso é um caso, primeiro, né? Depois o planejamento, a pessoa vai saber o que é melhor. Mas, assim, para explicar para as pessoas, porque eu vi aqui minha pontuação, tem o pedágio e tal, faz uma confusão. Você quer falar? Pode seguir aí. Pode falar. É porque pode começar. Eu vou falar, gente. Vamos dividir daqui as regras. Muito bom. Eu vou falar do anterior e você fala das regras de transição. Muito bem. Que são importantíssimas, né? Porque antes, quando a pessoa chegava para a gente, era interessante você fazer também um cálculo, né? Eu tive um cliente, gente, que me procurou em 2009, ele aposentou em 2021. Era uma outra situação, né? Sim. Depois eu tive que refazer tudo para ele. Mas, enfim, antes da reforma da Previdência, a reforma da Previdência veio com a emenda constitucional, gente, 103 de 2019. No dia 13 de novembro de 2019. É o terror de muita gente aí. Reforma. E foi um desespero, né? É verdade. Nossa Deus.
E aí... Gente correndo, querendo entrar com pedido de aposentadoria. Exatamente. Até então, você poderia aposentar por tempo de contribuição, o homem 35 anos, a mulher 30. A idade do homem aí não ia interferir, não ia exigir uma idade mínima. Ou aposentadoria por idade, que é aquela aposentadoria que a mulher aposentava com 60, 15 anos de contribuição, o homem 65, 15 anos de contribuição. E aí tudo mudou a partir do dia 14 de novembro de 2019, cenas dos próximos capítulos com a doutora Paola. Gostei dessa. Essa vinheta foi boa. Mas, aí começa a complicar um pouco, porque o INSS não podia tratar todo mundo com uma regra nova e pegar todo mundo que estava no meio do caminho. Tinha gente que estava assim, prestes a aposentar, faltava pouco. E aí é afetado, porque todo mundo que estava inscrito no INSS antes dessa data pode usufruir das regras de transição. Quem se inscreveu no INSS, primeiro recolhimento ali, aquela filiação bonitinha, depois desse período... Quando começou a trabalhar, assim, na carteira. Essa outra geração, para dizer assim, vai ter que se aderir a essa regra nova, que já não existe mais na regra nova, aposentadoria por tempo de contribuição para quem fez o primeiro recolhimento da vida pós-reforma da Previdência. Aí a mulher vai ter que atingir os 62 anos, 15 anos de tempo de contribuição, e o homem 65 anos de idade e 20 anos de tempo de contribuição. Mas vamos dizer que ainda é um volume muito grande de pessoas que já eram participantes da Previdência Social. Então, nós temos 4 regras. Temos 2 regras de pedágio, a regra do pedágio 50%, ela não tem idade mínima, mas ela exige que a pessoa tivesse um mínimo X de tempo de contribuição e que cumpra pelo menos mais 50% do que faltava para o homem ter 35 e a mulher 30, e aí independente da idade. Só que ela é uma regra que normalmente ela encaixa para as pessoas mais jovens, assim, na visão do INSS. Mas a gente já trabalhou muito, nós estamos falando de mulher que trabalhou mais de 27 anos e homem mais de 33 anos. Isso. Então, o que o INSS quis tentar resolver esse problema aí com essa regra? Porque não existia antes idade mínima, mas de repente tem uma idade mínima e eu estou complicando a vida de todo mundo. Então, vamos garantir aqui que não vai ter idade mínima, mas essa pessoa, eu estou entendendo que ela vai aposentar mais cedo. Estou entendendo. Então, vai ter um negócio que chama fator previdenciário, que vai diminuir o valor do benefício, porque eu entendo e acredito que ela vai usufruir desse benefício por muito mais tempo que, por exemplo, a Paola, que vai aposentar com 62 de idade. Vai demorar para morrer. Vai demorar, ela vai ficar vai ficar indo lá sacar o INSS por muito tempo. Então, eles fizeram certamente... A gente espera que tenha sido feito um estudo, né, prévio para essas mudanças. E aí a gente tem outra do pedágio 100%, que é um pouco similar, mas aí já exige uma idade mínima, você não tem que ter aquele tempo de contribuição mínimo, mas o que faltava para o homem 35 anos e para a mulher 30, você tem que cumprir o dobro. Tem hora que a gente faz planejamento, é absurdo para onde leva essa regra. Inclusive, eu entreguei essa semana, que a pessoa ia ter 87 anos quando ela cumprisse a regra do pedágio 100% na íntegra. Então, assim, acontece. O planejamento mostra isso para a gente. E aí, depois temos mais 2 últimas, que eu não vou mais me alongar, que é de uma idade mínima, que aí o INSS foi fazendo assim, uma tabelinha progressiva, que você vai aos poucos. A cada ano ele aumenta 6 meses. E ele vai aumentando 6 meses, o homem vai chegar no 65 e vai congelar, a mulher vai chegar no 62 e vai congelar. Já está muito perto essa regra, né? A da mulher já chegou, né? A da mulher já chegou, do homem está ali, também está quase no 65, mas ainda possibilita, às vezes, a pessoa aposentar nos 65 e antes dos 62. Idade mínima. Não, desculpa, então ainda não chegou. Idade não, né? Idade, regra, tempo de contribuição, idade mínima, progressiva. Aí tem que ter, sempre que a gente falar aposentadoria por tempo de contribuição, tirando a aposentadoria especial lá, 30 anos mulher, 35 homem. E a última, que é a de pontuação, que a gente soma o tanto de tempo que a pessoa tem de contribuição, mais a idade. Aí a gente chega na questão de que tem que ter ainda os 30 anos mulher e o homem 35, sabe? Essa parte ficou um pouco técnica, eu acho que ela é mais pesada, assim, um pouco de falar. Não tem como falar
né, dela de forma diferente. Aí a gente ainda tem a aposentadoria dos professores, aposentadoria especial. São regras especiais. Mas assim, isso tudo a gente trabalha em planejamento. Para mostrar de fato como que fica a sua RMI, renda mensal inicial, em cada uma dessas regras. Aí a pessoa que tem que decidir, o planejamento a gente não decide para ninguém. A gente põe na mesa relatório e cálculo. A pessoa que vai decidir quando ela pede a aposentadoria dela, e enfim. E você entrou num ponto que eu acho importante, que nós estamos aqui falando do planejamento, né? Como é que ele é feito. Quando que eu devo fazer esse planejamento? Quanto antes, melhor. Tem uma data específica? Tempo é seu aliado. Eu já fiz, antes da reforma, atendi um estudante. Incrível. Que ele me procurou para poder fazer o planejamento. Ele queria saber, doutor, eu espero a reforma, eu faço agora? Eu falei, faz agora. Olha, que legal. Porque você vai ter direito de mais oportunidade. Você vai estar na regra antiga e pode optar pela regra nova, que, né, se for benéfica, existe um princípio, né, nosso no direito previdenciário, da aplicação do melhor benefício. Então, nós trabalhamos muito com isso. Qual é o melhor benefício? Seria o maior? Mas o ideal, eu acho seria, que se a pessoa quiser esperar uns 10, eu acho que uns 10 anos antes já é legal você trabalhar. Dá para criar um cenário bem legal, né? Quando você fala o melhor benefício, você fala, seria o maior benefício? O maior. Ou tem gente que quer aposentar antes. Às vezes, o melhor benefício para a pessoa é antecipar a aposentadoria. Ela quer saber como ela vai antecipar, independentemente do valor que ela vai receber. Muito bom. Né? Depende muito do projeto da pessoa. Vou continuar trabalhando, então vai ser mais uma renda para a família. Minha mãe está doente, eu preciso cuidar dela. Eu atendi uma moça semana passada. Eu fiz a aposentadoria dela semana passada, mas ela me procurou em 2021. Olha só. E ela ia cair na regra do fator previdenciário. Eu falei, se você puder esperar 2024, você cai na regra melhor. Bacana. E assim foi. Graças a Deus, vamos caminhando aí. Essa semana eu fiz um atendimento curioso, porque assim, um homem com 64 anos e ele faz 65 agora em agosto. Mas ele viu a necessidade de fazer pelo menos uma análise, não foi planejamento, porque eu não tinha como mais projetar futuro. Mas ele queria uma análise, porque foi uma pessoa que a maior parte do tempo foi CLT, né, empregado de carteira assinada, um período foi autônomo, mas, enfim, a maior parte do tempo como empregado. E eu falei, ué, mas você quer que eu faça essa análise? Ele falou, sabe o que eu quero? Porque eu sei que eu tenho essa diferença de regras. Se você me falar que é melhor esperar, eu vou esperar mais um pouco para pedir. Então, assim, eu falei, eu tô com muita satisfação de fazer esse trabalho para você, porque entende a importância de analisar mesmo, sabe? De não confiar naquele simulador do INSS, não podemos perder a oportunidade de falar, porque ele é uma expectativa de direito. Sim. Vocês falaram, né, a todo momento sobre o fator previdenciário, né? O que seria o fator previdenciário, o que ele impacta, né? Você começou a trazer alguma coisa aí e tal, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente. O fator previdenciário, ele veio com uma lei em 99, né? Se não me engano, 98 ou 99. Ele veio, como é que eu vou dizer? É um fator que é utilizado no cálculo do benefício. Antes, você aplicava, por isso que tem muita gente que fala, vou melhorar os meus últimos anos de contribuição. Sim. Porque antes pegava os 36 últimos anos de contribuição. Aí veio essa lei, trouxe o fator previdenciário final do Fernando Henrique. Aí, esse fator é aplicado aí no cálculo, pegava-se, né? Com a reforma isso mudou. Pegava-se 80% dos maiores salários do trabalhador, né? Do contribuinte, nosso bolsinho. E aí, desses 80% maiores, estava a média, e aí você não aposentava com esse valor, aplicava-se o fator previdenciário. Esse fator leva em consideração o tempo de vida do brasileiro, né? Expectativa. A expectativa de vida. Ele é uma tabela, né? Tabela, então, você aplica esse fator, pode ser 60, 90, quanto mais próximo do 1,
fator 1 de multiplicação, melhor seria o benefício. Tanto que a partir de 1 já beneficiava. Então, aquelas pessoas que tinham muito tempo de contribuição, já tinham uma idade mais avançada, o fator previdenciário, ele era benéfico. Porque às vezes a gente só fala dele como terror. Normalmente porque é um terror, né? Mas ele pode te dar uma renda maior do que 100% do seu salário de benefício. Depende da idade, do momento que você vai pedir, do tempo de contribuição. Eu gosto, é uma tabela mesmo, né? Ele tem aqui, assim, a idade e aqui ele tem o tempo de contribuição. Aí o INSS faz exatamente isso, ele linka. Com quanto tempo de contribuição, Aí aqui tem uma regra atuarial, assim, percentual, que tem todo um trabalho em cima dele para justificar a diminuição do benefício, entendeu? Ou majoração, mas é mais difícil. E mudou com a reforma, né? O cálculo mudou. A partir de 14 de novembro, né, de 2019, pega-se não 80% mais dos seus melhores salários de contribuição, mas sim todos os salários, os bons e os ruins, né? Ou seja, vai pegar o trigo, vai pegar toda ali a erva também, vai misturar tudo e vamos ter um resultado. Esse resultado... A partir de julho de 94, como a gente fala. Isso, tem um marco, né? Que é julho de 94, essas contribuições. Não sei por quê, mas é por questões de moeda, né? Muita mudança de moeda, eu acredito que seja isso para facilitar o cálculo. Então, você pega todas essas contribuições, acha a média, e sobre essa média vai ser aplicado o percentual de 60%, mais 2% que ultrapassar 15 anos para as mulheres e que ultrapassar 20 anos para os homens. Então, ou seja, quanto mais tempo de trabalho, melhor vai ser o benefício. Perfeito. Tá? Agora, prejudicou, por exemplo, o que trabalhou muito, mas aí o pedágio já vai ajudar um pouco, porque é uma regra que vai ser 100%, por isso que eu falei que aquela senhora, se ela esperasse mais um pouco, ela aproveitaria essa regra, que era melhor. Bacana. Mas o trabalhador que trabalha exposto a agente nocivo, como a gente tem aqui os mineradores, né? Os trabalhadores de metalúrgicos, contagem. Que a Paola trabalha muito, que são os caminhoneiros. Pois bem. Então, quando a gente está falando aqui, né, da aposentadoria especial, a gente tem que lembrar que ela era uma aposentadoria muito diferenciada para aquela pessoa que estava ali exposta a agentes nocivos, prejudiciais à sua saúde. Tinham regras mais, vamos dizer, mais maleáveis. E depois ficou uma aposentadoria muito rígida, uma aposentadoria difícil e, às vezes, no planejamento a gente analisa, nem vantajosa. Olha. Porque ela garantia 100% do salário de benefício, agora ela está igual às outras regras. Ela permitia que a pessoa pudesse aposentar cumprindo esses 25 anos de atividades insalubres, periculosas, e podia se aposentar, não tinha idade mínima. Hoje tem pontuação. Então, assim, foi criando um cenário bastante delicado, inclusive a gente espera decisões nesse sentido, espera um posicionamento, né, dos tribunais superiores nesse sentido, porque tem vários pontos que se discute a inconstitucionalidade depois da reforma com relação a esse benefício, que ele perdeu a função social dele. É bem polêmico, né? Polêmico, porque assim, a pessoa precisava sair antes. Sim. Às vezes ela começou muito cedo numa atividade, e aí ela atinge os 25 anos nessa atividade, por exemplo, com 45 anos. Jovem. Aí, quando você pega esses 45, soma com os 25 do tempo que ela precisa, mínimo ali da atividade, você não chega nos 86, estou falando de 86 pontos, porque aqui é mais comum, aquela conversão ali de 25 anos e tal. Mas a gente sabe que tem 20 anos e 15 anos, que já é a especialidade da doutora Jaque, as pessoas que trabalham em Minas. E aí tem que ser um tempo de contribuição menor ainda, para que a pessoa preserve a saúde, gente. A intenção dessa aposentadoria era isso. Mas, assim, acho que a gente está passando aqui por uns assuntos bem interessantes. E polêmicos, né, gente? Dentro da mineradora, a gente não precisa nem falar que em Minas Gerais, isso das mineradoras oferecem não só para os funcionários, como para toda a comunidade. É verdade. Então, quando eles contam as atividades, até onde eles chegam, os lugares que eles vão, eu fico impressionada. Sabe? Eu fico impressionada. Esses taludes que são construídos, eles ficam
desgastados fisicamente e mentalmente, né? É. Então eles ficam malucos. E a aposentadoria que eu vou te falar é mais difícil, né, de lidar, é a mais difícil de ser concedida, porque a maioria a gente tem que levar para o judiciário. O judiciário também vem sido muito demorado, né? Nossa, não Então, Demorado, muito por isso, técnico. mais uma vez, a função social do planejamento. Porque se você faz um bom planejamento, você já tenta evitar menos, mesmo que demore, que seja pelo menos concedido o benefício. Porque a demora, às vezes, é muito grande. E, pensa bem, ele nem conseguiu a aposentadoria. que tá, a gente tá trabalhando ainda, E né? a transparência. É importantíssimo também a gente ter transparência com o cliente, falar dos riscos, né? Sabe uma coisa que a gente ainda não falou? Socorro. Sabe uma coisa que a gente ainda não falou? Da aposentadoria rural. Sim, é Porque importantíssimo. também é um ponto que a gente avalia no planejamento como estratégia de aumentar tempo de contribuição. O que é mais comum, vamos falar, hoje a gente está numa cidade, né, e tudo. Então, mas tem muitas pessoas que vieram para a cidade já maiores, que trabalharam na roça, né, e que teve essa vivência, consegue relatar para a gente com bastante verdade ali, detalhes de como trabalhou, às vezes acompanhando os pais, às vezes nem era com os pais mais, aí depois já foi sozinho, desempenha essas atividades, e aí tem a oportunidade de vir para a cidade, tem vínculos urbanos, e aí às vezes a pessoa senta, e são perguntas que a gente faz no planejamento, né? E aí, eu gosto de falar assim, tu sempre foi da cidade, é? Aí a pessoa fala, até puxa um sotaque. Trabalhou na roça? Trabalhou na roça? Você é do interior? E aí a pessoa começa a contar, nossa, mas eu ajudava assim, eu desde criança ali. Aí você fala, não, então a gente já começa a direcionar ali no planejamento como nós vamos conseguir fazer prova desse tempo rural. E aí, nossa, já tiveram casos assim incríveis. Posso falar com propriedade do caminhoneiro também, porque é um público que eu atendo com certa frequência, e eu vejo isso muito com eles, porque às vezes a pessoa nem sabe que dá para usar esse tempo, aí eu começo a instigar a pessoa me contando as coisas, anotando a cidade, a fazenda, pá. Na hora que a gente assusta, nós temos uma linha do tempo, porque quem ensinou isso foi a Laice, que a gente trabalha junto, e ela falou, Paula, a gente tem que começar a incluir isso no planejamento, porque aí eu falei, nossa, eu não, sinceramente, na minha trajetória, eu fui me atentar a isso, do tempo rural e fazer essa pergunta de forma intencional quando eu comecei a estudar mais planejamento. E aí essa questão tem a aposentadoria pura rural, né, quando a pessoa só teve a vivência da roça também, que também merece, né, pode merecer um planejamento previdenciário, porque também é uma pessoa que se desgasta muito na atividade rural, é uma atividade de extremo esforço físico. Aquela pessoa também precisa, vai ter um mínimo ali também para cumprir, para ser condizente com a atividade dela. Tempo de serviço militar, gosto de fazer essa pergunta, porque também aumenta se a pessoa serviu. Menor aprendiz. Fez um estágio bolsista. Você trabalhou no exterior. Pronto, agora é com você. Só voltando aqui rapidinho, antes da gente entrar nessa área que eu acho muito importante, quando você fala a pessoa que trabalhou na área rural, né, e veio para a cidade, aí como é que faz? É uma aposentadoria, a gente tem um nome específico também, aí conta o período que trabalhou lá na roça, o período aqui na cidade, como é que faz? Chama uma aposentadoria híbrida, quando a gente mistura esses dois tempos, mas assim, vai poder se aposentar por idade, por tempo de contribuição, mas o termo que a gente usa é uma aposentadoria híbrida, entendeu? Muito bom. Às vezes as pessoas acham que não tem relevância contar um determinado momento da vida ali, onde que ela trabalhou, mas faz toda a diferença. Todo o tempo conta, não é mesmo? Um aninho, gente, pra quem quer a gente espreme assim para ver onde pode sair uma boa estratégia. Sim, muito sempre, bom. sempre. Agora indo, né, pro exterior, que é a sua especialidade ainda. Qual que é o melhor país para se aposentar? Explica pra gente um pouquinho, porque começou com a pergunta. A pergunta de milhões. Ainda não chegou não. Porque a gente sabe que tem muitos brasileiros, né, saindo do Brasil e buscar oportunidades fora, né? A gente sabe que tem muitos em Portugal, na Espanha, Inglaterra, enfim. E como é que faz aí para essa pessoa pedir aposentadoria? Tem jeito? Qual que é o melhor país para se aposentar?
esse melhor país para se aposentar é interessante, né? Porque aí vai depender do gosto pessoal da pessoa também, né? Olha. Para aposentar, ela tem que pensar na possibilidade também do planejamento tributário. O que vai ter de influência no país que vai ser mais prejudicial nesse sentido, né? Mas, na verdade, quando a gente faz um trabalho, um planejamento para uma pessoa que vai trabalhar no exterior, né, um brasileiro, a gente fala muito do planejamento migratório, que aí inclui o planejamento previdenciário junto, né? Porque a pessoa que pensa em morar fora, vai com a família principalmente, tem que pensar que idade são essas crianças, ou os filhos estão casados, vai ter escola, que escola, qual que é a reserva financeira, e para quem vai trabalhar, e o emocional, vai ter a mesma profissão ou não, vai mudar a profissão radicalmente, né? O brasileiro que quer empreender lá fora, como é que vai ser? Quero empreender, como é a legislação trabalhista nesse país? É a mesma do Brasil? Não é, com certeza, né? As trabalhistas são bem diferentes, né? Sim. Principalmente Estados Unidos, as regras trabalhistas lá praticamente são bem rasas, assim, é muito liberal a conversa entre empregador e empregado, são mais acordos, convenções entre empregadores, né? Lá é hora de trabalho, não existe férias, não existe 13º. Então, você precisa pensar em todos esses requisitos quando você pensa em morar em outro país, não somente para trabalhar ou empreender. Quando fala em aposentadoria, melhor ainda, eu vou escolher o país mais benéfico, talvez, né? A gente sabe da questão tributária, para levar uma aposentadoria para outro país, você vai ter um imposto a pagar de 25%, independente se é salário mínimo ou não, você vai ter essa alíquota que é única para qualquer tipo. É fixa. É fixa. Nossa. Então, precisa fazer um planejamento migratório. É a sugestão, procurar um especialista para isso. E existem profissionais para isso. Muito bom. Uhum. E assim, eu, por exemplo, né, tem pessoas que eu atendo em outros países, não na área previdenciária, mas eu trabalho em outras situações. Uhum. Por exemplo, tem uma cliente lá na Espanha e ela trabalhou aqui no Brasil um tempo, contribuiu tudo direitinho, e hoje ela trabalha na Espanha. Porventura, ela conseguiria, né, com os requisitos preenchidos, conseguiria aposentar no Brasil e na Espanha? Sim, é o mais recomendado, Maíra, por quê? Bom, a princípio, quando você atende o cliente, você faz a entrevista com ele, ou esse cliente nos procura, né, que é o caso do brasileiro que está fora do país, né, ele que nos procura, e é muito interessante também aqueles que vão e nem sabem. A gente já deixar aqui falando, faça um planejamento. Sim. Só te cortando. Uma amiga minha foi para os Estados Unidos agora. Ela já deixou as carteiras de trabalho, ela já quis deixar tudo resolvido comigo. Ela falou: você vai cuidar da minha aposentadoria no Brasil, mas em parceria com a doutora Jaide. É interessante você saber que você tem esse direito. Sim. Porque existem os instrumentos para isso, que são os tratados e acordos internacionais. Eles são instrumentos que foram criados, né? São acordos entre os países, o Brasil e o país do exterior, justamente para poder garantir esses direitos. Uhum. Então, a aposentadoria é um direito que a pessoa, o brasileiro que mora e trabalha fora, pode obter. Ele pode ter, inclusive, as duas, a aposentadoria no país do exterior e no Brasil, que é o que a gente mais recomenda. Mas ele também, olha que bacana, ele pode trazer o tempo do outro país para completar o tempo que falta para aposentar. Sim. Então, quais os benefícios que esses brasileiros que moram fora têm mais? É a aposentadoria por idade, benefícios por incapacidade, pensão por morte, é o básico. Tá? Outros tratados em acordo, às vezes prevêem também tempo de contribuição, mas basicamente são esses benefícios, tá? Aposentadoria por idade, não existe aposentadoria por tempo de contribuição. E aí ele pode fazer, aproveitar essas contribuições de fora, trazer para complementar 15 anos no Brasil, né? Uhum. Não pode ultrapassar isso, justamente para completar, nós chamamos de período por totalização, ou ele pode levar também o período do Brasil, que ele deixou aqui quando foi trabalhar fora, pode levar para o outro país e se aposentar lá. Então, a gente, quando faz o planejamento, a gente verifica o que fica melhor para ele. Né? Mas, geralmente, a gente recomenda as duas. Por quê? Porque quando ele traz o tempo, ele não traz o dinheiro. Não traz Sim, já ficou lá, né? E aí, fica para lá. Ele recebeu em euro, recebeu em dólar, recebeu em peso chileno, não sei. Sim. Chile é um caso à parte, né? Porque lá a aposentadoria é privada.
Sim. É diferente. Uhum. Mas, enfim, ele traz esse tempo, mas não pode aportar os valores. Né? Então, ele não pode trazer os valores. É bem... E aí, o valor, a lei fala que pode ficar menor que o salário mínimo. A aposentadoria. Nesses casos Nesses pode? casos, Olha pode. só. Porque a nossa Constituição e a própria lei de benefícios, né, fala que o valor tem um teto mínimo, que é o valor do salário mínimo. Sim. Então, na hora que você calcula o valor, você vai calcular o valor, se ficar menor o salário de benefício, aquela média, né, contributiva, ela tem que ser o salário mínimo. Mesmo que ela seja menor, Isso. né, que é o caso daquela francesa que não tinha contribuições depois de julho de 94, né? Aí, mas mesmo assim, tem que ficar o mínimo. E sobre o mínimo, aí você aplica um cálculo de razão ali, pro rata. Uhum. Vai contar o tempo que ela tem no Brasil e dividir pelos 15 anos. Isso pode diminuir muito o valor. Meu Deus. Então, por isso que é bom fazer o planejamento. Se ela tem bastante tempo de contribuição aqui, aí vale a pena ela trazer o tempo para completar. Mas se não tem, aí vamos pensar em contribuir aqui, né? E você pode contribuir como facultativo, que é o caso da brasileira que morava na França. Ela estava contribuindo como contribuinte individual e não pode. Olha. Aí nós tivemos que fazer, a Paola, né, fez a retificação para ela, né? Então tem vários detalhes até a forma de que as contribuir, pessoas não sabem. Sim. Né? E deixam direitos aqui que elas acham que perderam. Eu atendi um americano esses dias e falou: eu tenho medo de trazer o tempo do Brasil e prejudicar a minha aposentadoria. Eu falei: não vai prejudicar. Olha, Pelo contrário, vai ajudar, né? Se você estar lá há muitos anos, muito bom. se estiver faltando pouco tempo para você aposentar, você vai poder cumprir, né? Apesar de que o acordo do Brasil com os Estados Unidos veio em 2018 e recente, e lá não prevê retroagir, então tem esse detalhe. Olha só. Né? Gente, olha só, hoje a gente trouxe várias informações importantes e assim, eu acho que nós já estamos caminhando para o final, mas eu acho muito importante falar um pouquinho de um tema, né? Pode ser da forma bem sucinta, porque a gente sabe que ainda está em discussão. Revisão da vida toda. As pessoas... Você não podia terminar sem chutar a nossa canela, sem que a gente chore, se problema, né? Da revisão da vida toda, gente. Fala pra gente um pouquinho, para as pessoas que nos assistem, por favor. É triste falar da revisão da vida toda, né? Porque a gente está numa situação muito delicada com essa revisão, que era uma revisão promissora, uma tese muito forte que foi construída. Ela teve uma aderência muito impressionante nível Brasil e provocou tanto o judiciário nesse sentido que ela precisou subir, né, para que as ações aqui embaixo aguardassem uma decisão dos nossos tribunais aí, superiores. E aí, a revisão é para aquelas pessoas que se aposentaram entre 99 até 2019, antes da reforma, e tinha uma vigência de uma sistemática de cálculo. E a tese era justamente trazer a possibilidade de se usar outra regra também, mas para que buscasse sempre o princípio, que é máximo do previdenciário, o melhor benefício. E aí, algumas pessoas foram prejudicadas no cálculo, porque excluíam os salários de julho de 94 para trás, e pegava os salários dali em diante e chegava na média e dava aposentadoria. E aí a discussão da tese era: tem algumas pessoas que, quando a gente inclui todos os salários, realmente, que é a vida toda, né? Sim. Todos os salários que a pessoa recebeu na vida, e chegava-se na média, depois fazia aquele cálculo, né? Que a gente chega na média, que é o salário de benefício, e aí depois tem as alíquotas e tudo mais, mas assim, você chegava numa boa média, num bom salário de benefício. Essa regra, ela faz sentido para aquelas pessoas que tiveram bons salários antes de julho de 94. Porque quem teve salário mínimo não vai ter um cenário aí tão promissor diante dessa regra. E aí o judiciário foi fervescendo muitas ações e tal, tivemos o julgamento, aí depois retorna, a INSS recorre, embargos, e aí a gente toma um soco no estômago. De quem? Soco na boca do estômago, porque eles fazem ressurgir uma outra tese que fazia uma análise de disponibilidade de regra transitória e transição, e foi com tanta...
que essa regra, esse tema afetava diretamente, assim, a revisão da vida toda. Então, hoje, a gente não pode dizer que a tese da revisão da vida toda foi julgada. Ela está aguardando ainda esse julgamento, mas o cenário não está bom, não. Há uma luz no fim do Inclusive, túnel. modulação, né? Muito no fim do túnel, né, doutora? Muito no fim do túnel. Eu acho impressionante, porque o caminho, né, a função social nossa é justamente defender os direitos desses trabalhadores, direitos fundamentais. Parece redundante a gente falar que o direito da Seguridade Social é um direito fundamental, é um direito humano. E não deveria caminhar para o julgamento político, econômico. E o que a gente viu, apesar que a gente sabe que o STF é muito político, né? Sim. Mas, enfim, o julgamento na linha do econômico, para mim, foi um absurdo. Até porque não tem embasamento nenhum os números. O número só foi diminuindo. Eles trouxeram assim que não podia dar revisão porque ia ser um estardalhaço, assim, nas contas públicas e tal. E o Alexandre de Moraes, o voto dele foi espetacular, na minha opinião, né? A defesa dos direitos ali, mas o voto do Barroso, aí vieram os novos ministros também, né? E aí caiu por terra no julgamento dessa ADIM que a doutora falou, que refletiu na revisão da vida toda. Agora vamos aguardar o julgamento, modular, porque tem gente que já está recebendo essa revisão, e aí? Como é que vai devolver valores? Olha a preocupação, né? Infelizmente, eu tenho poucas ações, eu não tenho, né? Não é o caso dos meus clientes. Eu não faço mandado de segurança. Eu falo com o cliente, olha, esse é o risco, se quiser a gente faz. Sim. Mas eu não faço mandado de segurança para poder já aplicar ali, porque nem o cumprimento da sentença, assim, provisória, né? Porque eu acho perigoso. Sim. Nós estamos aqui, nós tratamos, né, desde o princípio, de questões muito importantes e salutares para as pessoas que nos assistem, porque isso impacta totalmente, diretamente a vida da pessoa e, obviamente, das pessoas que estão ali em torno, né? E a função do advogado, principalmente do advogado previdenciarista, essa questão da função social. E eu acho, assim, fantástico, porque a gente vê as colegas que trabalham, né, nessa área especificamente, outros colegas que trabalham totalmente com o coração, para trazer ali para aquela pessoa que trabalhou a vida toda e continua trabalhando uma possibilidade de dignidade, né? Dela pelo menos ter uma vida dali em diante, depois que trabalhou tanto, digna. Né? Viver possivelmente com as pessoas ali que estão em seu entorno, seus familiares, enfim, curtir um pouquinho da sua vida, porque nós trabalhamos muito, né? Assim, graças a Deus temos legislações que nos amparam, porém não é esse mar de rosas, né? Inclusive, uma hora a força de trabalho de todo mundo, ela diminui ou natural, acaba, né? é natural. Então, é importante demais a gente ter essa concepção mesmo do que você está falando aí com relação a pensar no futuro, porque eu gosto de falar, né? Já falei uma vez, falar de novo, a velhice é longa e cara. Estamos aqui, né, encaminhando para o final. Muito obrigada pela presença de vocês duas. Assim, a gente não percebe o tempo passar, porque são questões que a gente sabe que nós lidamos diariamente, porque nós somos profissionais da área, principalmente vocês, mas são questões que a gente lida na sociedade, de pessoas, né, parentes, mesmo não atuando diretamente, parentes, colegas, conhecidos, que precisam ou vão precisar, né, de uma advogada previdenciarista, né? Muito obrigada por vocês duas estarem aqui conosco, aceitar o nosso convite. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais. Começar com a Jaqueline. Primeiramente, eu quero agradecer por esse convite. Eu acho que é uma delícia falar do que a gente ama, do que a gente gosta, do nosso trabalho, deixar o recado para as pessoas contribuírem, deixarem, né, tomarem conta das suas vidas, né, a sua história, você quem conta, e o tempo é o seu aliado. Muito obrigada, viu? Que bonito isso. Eu penso que, assim, tudo isso que a gente trouxe aqui nessa conversa são informações muito relevantes e que as pessoas se despertem de pensar na aposentadoria o quanto antes possível, onde haja caminhos, né, para que a gente possa percorrê-los e não seja ali, às vezes, num momento em que não é possível mais fazer muita coisa. Então, o tempo é fundamental,
O direito previdenciário tem o nosso coração, porque é uma área do direito muito linda, com um propósito muito expressivo. A função social do direito previdenciário, eu acho que reúne tudo isso aqui que a gente está fazendo hoje, essa responsabilidade de devolver para a sociedade depois que a gente caminhou tanto, né? Estudamos, nos preparamos e ter essa oportunidade aqui hoje de falar é devolver um pouco, né? E até em agradecimento a toda essa história, essa trajetória, as pessoas que acreditaram na gente também, e mais, os clientes, as pessoas que confiam em nós, no nosso trabalho, né? Tem a oportunidade. Que todo mundo aposente bem. Gostaria, é meu desejo. Muito bom. Obrigada, vocês, grandes advogadas, mulheres, militantes aí, que estão aguerridas na caminhada da advocacia, na função social também, né? Como a gente falou. Queria pedir para vocês não deixarem de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, ative o sininho, compartilha, porque é um conteúdo, assim, excepcional. Tem lá também a página no Instagram, Podlex Oficial, siga-nos, gente, lá tem vários cortes, tem várias informações e teremos também mais pessoas, como eu falo sempre, né, um beijo aí pro Damião, meu parceiro, que não está aqui hoje, agradecer mais uma vez, né, porque esse projeto foi idealizado por ele e, assim, trazer para a sociedade mesmo um pouco daquilo que a gente tem para entregar, né, é o servir, né. Muito obrigada para você que esteve aqui até agora conosco. Não deixe, né, de ativar o sininho, fique ligado que a gente vai ter muito mais outras pessoas tops, assim como as meninas estiveram aqui, e deixar uma frase para vocês, né, que eu acho que faz todo sentido. Somos o que carregamos no coração, o resto é apenas aparência. Tchau, gente, até a próxima. Obrigada.